Agora a gente vai falar um pouquinho sobre polifarmácia. Por que a gente pensa nisso quando a gente fala de envelhecimento? Porque o idoso ele tem muitas comorbidades e invariavelmente toma muitos remédios. E é extremamente importante a gente conhecer as medicações e, mais do que isso, saber a interação entre elas. E é isso que a gente vai falar a seguir. Quando a gente pensa em idosos, o que a gente precisa entender é a mudança biológica de tudo isso. O envelhecimento ele provoca alteração na composição corpórea, na composição de gordura, na composição proteica. E a gente tem, quando a gente fala de reação adversa a drogas, que são os efeitos colaterais, maior incidência nessa população. 3 vezes mais chance de uma avaliação emergencial. A droga provocando algum distúrbio que necessita de uma emergência. 7 vezes mais propensão à internação hospitalar por reação adversa à droga. E mais da metade das hospitalizações de idosos em alguns estudos, e esse aqui demonstra a preocupação que idosos são internados por efeitos colaterais de medicações. E quando que a gente pensa quais são os remédios que a gente teria mais preocupação segundo alguns estudos? Os anticoagulantes provocando hemorragias, os opioides, principalmente no tratamento de dor oncológica e outras dores, provocando delírio, e a insulina, causando hipoglicemia. São 3 exemplos de muitos que a gente poderia colocar aqui. E por que isso acontece? Como eu disse há pouco, é a população que tem maior risco, maior sensibilidade aos efeitos colaterais das drogas. Pela idade avançada, fragilidade, principalmente pela perda de massa muscular. Distúrbio cognitivo, claro, a pessoa erra o remédio, troca o remédio, e além disso os remédios têm um efeito maior sobre a cognição, porque você tem um acúmulo de drogas no cérebro envelhecido. E a polifarmácia em si, que é o número de remédios que por muitas vezes são necessários. Qualquer sintoma novo que o idoso possa ter, principalmente se você iniciou uma nova droga até se prove o contrário, foi o remédio. E o que é complicado, e a gente vai ver a seguir aqui, às vezes o médico não está preparado para perceber isso. E o que ele faz? Ele dá um outro remédio para controlar o efeito colateral daquele que estava fazendo mal. E isso vira uma cascata iatrogênica. E isso a gente precisa ter o conhecimento para que a gente pare e resgate o paciente desses efeitos, esses eventos colaterais, esses eventos adversos que são preveníveis, que são consertados. E para isso a gente precisa entender 2 capítulos, a farmacocinética e a farmacodinâmica das drogas, que é a forma como as drogas agem no nosso organismo. O que a gente precisa lembrar de farmacocinética? É um conjunto de processos que acontece quando a gente ingere um fármaco ou a gente aplica intramuscular ou subcutâneo ou endovenoso dentro da veia para absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Você precisa ter conhecimento quando a gente prescreve, você precisa, qualquer pessoa que lida com o idoso, de que esses 4 cenários são alterados quando a gente fala de envelhecimento. Tá? A gente tem diminuição da absorção, tanto do estômago quanto intestinal. Nós temos de alteração da distribuição, como eu disse, pela alteração proteica, pela alteração do componente de água corpóreo, pelo aumento da gordura, o metabolismo hepático renal pelo envelhecimento e a excreção também renal é modificada. A absorção por qualquer uma das vias de ingestão dessa droga ou de administração dessa droga tem alteração no seu processo por causa do envelhecimento. A biodisponibilidade dessa droga, a fração do fármaco absorvida é diferente. Como eu disse, pela circulação sistêmica, pela alteração hepática, pela alteração renal, pela alteração gastrointestinal. Em idosos, por exemplo, alguns exemplos que tornam relevante essa alteração. O pH gástrico, que é alterado quando nós envelhecemos, até mesmo quando a gente fala não só da absorção, mas da preparação desse fármaco para absorção intestinal, esvaziamento gástrico mais retardado. E a gente precisa se lembrar, inclusive, que a vitamina B12 muitas vezes é deficitária pelo mesmo motivo, né? Alteração do pH, a atrofia do estômago. A primeira passagem hepática também é alterada. A gente precisa se lembrar em drogas importantes como a metoclopramida e os opioides, que são muito ligados na interferência na absorção dessas drogas por causa do metabolismo hepático. A distribuição dessas drogas também é importante quando a gente fala do envelhecimento. A passagem do fármaco para o sangue, tanto do compartimento tecidual quanto no compartimento sanguíneo. Isso é importante porque há modificação, principalmente a partir dos 60 anos, mas a gente precisa se lembrar que o envelhecimento é contínuo. E volto a dizer, quanto mais idoso, maior o número de comorbidades, maior a alteração, inclusive, da farmacocinética e dinâmica das drogas. Né? A gente precisa se lembrar
do compartimento, então, de água e gordura, como eu disse há pouco, frequentemente reduzidos ao compartimento hídrico da população idosa e aumenta o componente de gordura. Então isso muda o volume de distribuição e a concentração plasmática. Por exemplo, quando a gente tem uma droga proteica, a absorção pode ser menor, se nós temos menos proteínas e menos água. Quando nós temos uma droga lipossolúvel, é diferente. Por exemplo, alguns benzodiazepínicos. A meia-vida é maior porque eu tenho mais gordura dentro do organismo, né? A composição corporal do envelhecimento provoca essa alteração. Então a gente precisa lembrar disso, como eu disse agora, ligação de proteínas e o tempo de meia-vida. Em idosos, a gente precisa lembrar então o tecido adiposo em aumento, a água corporal diminuída e a albumina, que é a proteína plasmática, também menor. Quando a gente fala também de distribuição, a gente precisa se lembrar dos fármacos hidrossolúveis pelo volume de distribuição, a concentração plasmática, o clearance de creatinina, apesar de menor, ele não tem tanta alteração na meia-vida por causa da distribuição. E lembrar, por exemplo, do uso de diuréticos. Eu só coloquei essa observação para a gente perceber que o uso de diuréticos ajuda a mudar também a composição corpórea, né? Drogas extremamente preocupantes quando a gente fala para pacientes idosos, digoxina por esse motivo, o uso de lítio e o uso de bebida alcoólica. As drogas lipossolúveis é diferente, porque aumenta-se a concentração dela, como eu já disse há pouco, né? Aumenta o volume de distribuição, diminui a concentração plasmática, a meia-vida é aumentada e tem um maior tempo de ação e risco de efeitos colaterais, mesmo após a suspensão do uso. Ou seja, pela meia-vida aumentada, eu tenho um tempo maior de efeitos colaterais. Alguns exemplos, o diazepam, a amiodarona e a morfina. Isso já foi dito, mas volto a dizer, o adulto jovem em relação ao idoso, é importante a gente ter esse conhecimento e falar para o paciente. Muitas vezes a gente prescreve a droga, mas tem que ser ajustada pelas próprias comorbidades ou fragilidade que ele se encontra, pela alteração da composição corporal. E é importante, é muito interessante que a gente fala, né, lutar contra a gordura e ganhar músculo, né? E é nesse cenário que a gente se insere. Quando a gente encontra essa população brasileira, é que a gente precisa rever a prescrição. Se o idoso é internado, se ele sai de um momento de um estresse agudo, como uma pneumonia, um acidente vascular cerebral, a gente precisa reentender a prescrição. O que a gente não pode fazer é prescrever e esquecer de revalidar. A prescrição, principalmente do idoso frágil, aqueles com mais de 80 anos inclusive, tem que ser vista e revista periodicamente. Como eu disse, algumas drogas preocupantes, a gente não pode se esquecer dos anticoagulantes e de algumas drogas lipossolúveis como os benzodiazepínicos, e aqui um exemplo é o diazepam. O metabolismo hepático ele é extremamente importante e ele tem realmente uma alteração de funcionamento do ciclo do metabolismo hepático quando nós temos envelhecimento, seja pelo envelhecimento celular, seja pelo acúmulo de doenças outras, pelo acúmulo de medicações que nós temos a necessidade de usar. Quando a gente pensa em fígado, né, a gente tem um fluxo hepático sanguíneo, né, reduzido e a gente tem também o tamanho do volume do fígado reduzido, né? Pensamos em drogas, por exemplo, quando a gente pensa em fígado, que a gente deve ter cuidado, propranolol, lidocaína, furosemida e os nitratos, né? A gente tem então, principalmente quando a gente fala em metabolismo hepático, alteração da primeira fase de metabolismo, que é a fase 1. Um outro fator extremamente importante é rim. Nós sabemos que a imensa maioria dos idosos evoluem com insuficiência renal crônica, conservador, no tratamento conservador a gente faz o cálculo do clearance de creatinina, e isso é uma necessidade quando nós tratamos de idosos, e a gente sempre tem idosos octogenários com 30, 40 de clearance, mas isso nos preocupa quando a gente pensa na diminuição do fluxo renal, na diminuição da taxa de filtração e a ligação proteica dos fármacos. Então, a excreção renal é um mecanismo comum também de interferência quando a gente fala de reações adversas a drogas. Só para lembrar que o fluxo sanguíneo diminui 1% ao ano, a partir do envelhecimento, principalmente a partir dos 50 anos. A taxa de filtração também diminui dos 20 aos 90 anos, de 25% a 50%, por isso que eu disse que às vezes o idoso ele tem uma doença renal crônica, mas que o tratamento é conservador, a gente não precisa de diálise, mas é muito importante a gente não provocar a piora da função renal com drogas que não são apropriadas. E lembrar sempre de fazer o cálculo da creatinina, né? Anti-inflamatórios
não hormonais, sempre a gente tem que ter preocupação e cuidado na prescrição, outros anticoagulantes, antibióticos, lítio, novamente, digoxina. E sobre a farmacodinâmica, que é, junto com a farmacocinética, a propriedade que nós temos para falar de como essas drogas, como as medicações se distribuem e agem dentro do organismo. É importante, tanto como a farmacocinética, a gente entender a dinâmica das drogas quando a gente fala de envelhecimento. Né? Pelo mesmo motivo, a gente tem alterações homeostáticas, a gente tem alteração da composição corpórea do organismo idoso. Né? Por exemplo, quando a gente fala de antihipertensivos, a gente tem menor reatividade do reflexo dos receptores de pressão, a gente provoca mais hipotensão postural, por isso, por muitas vezes, a quantidade de medicações tem que ser reduzida. Volto a dizer, principalmente para aquele idoso que tem maior fragilidade ou que usa muitas medicações. Cuidado aos antidepressivos, aos antipsicóticos, por causa da diminuição do fluxo cerebral, diminuição da composição das sinapses, diminuição do peso cerebral e, principalmente, o efeito anticolinérgico, que por muitas vezes nós já temos a diminuição da acetilcolina e, dependendo da medicação, nós provocamos ainda maior queda nesse nível de acetilcolina na fenda sináptica. Importante a gente falar da propriedade dos receptores quando a gente fala de como que age a medicação no organismo. Alteração do número e afinidade desses receptores. Os pacientes idosos são menos sensíveis ou mais sensíveis a algumas drogas, dependendo de quais são. É muito difícil, às vezes, a gente medicar pensando em tantos detalhes. Mas o que é importante a gente entender? Sempre iniciar com uma dose menor, acompanhar devagar o aumento dessa droga e, principalmente, retirar as drogas que não têm benefício.